Pessoal, um jornalista do Metrópolis, não sei se é o UOL ou Metrópolis, chama Demetrio Vecchione, ele tá salvo aqui como UOL. Ele diz que tem acesso a conversas minhas no... Eu sou colocado em centenas de grupos, Instagram, WhatsApp, trato todo mundo bem. Tem maluquinhos de toda sorte, tem grupo de futebol, tem grupo de putaria, e em todos eu mando mensagem e troco ideia com a galera. Ele disse que ele descobriu que eu sou um nazista no grupo e vai me denunciar agora, e disse que vai me ligar pra falar matéria. Então vamos ver agora em tempo real o que ele quer. Oi, te ouvindo. A gente recebeu as conversas do grupo Clipar que os antes apresentando ao Ministério Público por um cara que você já viu que estava ameaçando fazer passado. Quem? Não, mas que cara? Eu não conheço. Ele estava sendo apresentado no Twitter MS. Expor ele. Fiz a apresentada no Ministério Público. E ele tem acesso ao conteúdo. O Caripamo que você participou ativamente é um grupo de Instagram. Era um grupo de Instagram? Era um grupo de Instagram. Me mandaram... Você mandou mensagem, acho que lá pra turma. Eles mandaram a conversa lá. Mas eu não participava muito ativamente, não. Eu respondi algumas vezes, me marcavam. Eu respondo todo mundo em vários grupos. Esse era mais um. Tudo bem. E algumas coisas você fala no grupo que preciso perguntar. Claro, pode perguntar. Você achar primeiro. A primeira situação que você fala que você tá chapado em cogumelo. Oi? Tomei um cogumelo e estou ouvindo Wagner. Você escreve no grupo. Tomei um cogumelo, cara. Tomei um cogumelo e estou ouvindo Wagner. Adeus. Queria que você explicasse. Ué, cara, assim, eu já tomei cogumelo. Não sei se você acompanha o meu trabalho. Então, cara, era legal, porque eu já fui no Flow, eu já falei no Flow que eu já usei cogumelo. Eu já tenho, no meu primeiro episódio de participação no Flow em começo de 2020, eu falo longamente sobre isso. Só que aí você abandona esse lado. Foi por isso que quando eu tava falando com vocês, acho que antes do programa, do lance do cogumelo, ou quando, por exemplo, eu tive banda e eu tocava, e aí, ó, puta, a música te dava uma parada, você tava tocando, caralho, que é essa parada que eu tô sentindo aqui que é muito louca? Eu não sou um cara careta sobre isso não, tá, cara? Nem um pouco. Eu acho, inclusive, que existem terapias que utilizam psicodélicos como cogumelo e elas conseguem fazer você ter um acesso ao seu subconsciente e você consegue fazer um desenvolvimento artístico fenomenal usando isso. A gente tem uma revista Valete, que a gente lançou no ano de 2023, quase certeza, que ela era sobre psicodélicos. Tá tendo uma ressurgência dos psicodélicos agora nos Estados Unidos. A gente vê o Elon Musk, o Joe Rogan falando sobre isso. E eu não sou careta sobre isso, não. Eu acho, inclusive, que é uma ferramenta. Por exemplo, eu sou compositor. Não sei se você tá a par disso. Então, eu sou músico e eu ouço música clássica direto. Eu fiz uma coisa que eles chamam de microdose, que você toma um 0,0000 e fui ouvir. E, tipo, realmente você consegue pegar alguns elementos bem interessantes. Então, isso não é nem um pouco preocupante? De quem você compra cogumelo? Sei lá, me deram. Tá, porque você é contra a vida de drogas, você combate o narcotráfico. Não, mas o que eu sei é o seguinte, o cogumelo alucinógeno é vendido em lojas online. A planta, o bicho, o fungo, ele não é exatamente proibido. Então não é. Pois é, mas assim, eu nunca comprei. Eu ganhei, tomei falaram, fácil, tome uma microdose, eu tomei uma vez um negócio e foi isso. E assim, do ponto de vista musical, foi bem legal. Que você fala 2 vezes que você tomou cogumelo. Não, mas o que eu me lembro, eu tomei a minha vida 3 vezes. Isso foi ano passado, esses 2 Então, eu fiz a minha entrevista no Flow de 2020. E sem meus registros, no grupo você disse 2 vezes durante o ano Eu passado. não me lembro, aí não me lembro, mas não me lembro de ter tomado uma com certeza. As microdosagem, talvez eu tenha tomado alguma microdosagem para trabalhar, para escrever, que eu uso isso para escrever artigos. Talvez, mas não me lembro assim. É tipo, deixa eu te falar, ser jornalista. É tipo um Venvance, sabe que o pessoal usa? O pessoal compra o Venvance. Se você ativa, você fica com raciocínio veloz, eu gostei. Bebê. Posso entender. Por que você acha que
que o seu consumo de droga é diferente que compra droga de compra cocaína. Também é proibida, também é ilegal de tráfico de substâncias. Porque é completamente diferente. Primeiro que isso aqui não tá financiando nenhum tráfico de droga internacional de porra nenhuma. Eu não sou um drogado, eu usei um 0,00 de alguma coisa para uma experiência musical e não recomendo os outros que façam. E nem vou fazer mais, porque eu não preciso disso. E tem um detalhe, cara, você tem que botar aqui. Eu nunca matei ninguém, velho, pra isso. Eu nunca financiei nada disso. Não tem nenhuma contradição nisso, minha. E mesmo que eu tivesse, mesmo que eu fosse, vamos dizer, anteriormente eu tivesse sido um maconheiro, ou que eu tivesse usado cocaína e tivesse me arrependido e falasse, isso é um caminho errado, e eu combatesse isso, meu discurso não ficaria contraditório de nenhuma maneira. Combato, e eu acho que facção tem que ser destruída, eu acho que o crime organizado tem que ser aniquilado, morto, eu acho que o usuário tem responsabilidade sobre isso sim. Não tem problema nenhum, não tem nenhuma contradição no meu discurso. E não tem problema nenhum em falar, até porque, cara, esse é um problema que você tá... É público, eu não tô escondendo isso de ninguém, cara. Aí você tem que fazer a pesquisa lá, a famosa pesquisa jornalística. Dá um Google, vai lá no Flow, você vai ver que eu já falei disso. Isso é uma coisa que você seja usar. Outra, durante o seu discurso, isso já esse discurso de facção. Eu já tinha esse discurso desde o MBL surgiu, cara. Você continuar usando o entorpecente? Eu não continuei usando entorpecente. Não tenho que fazer entorpecente. Eu não acho que é um entorpecente, eu não acho que é parte disso aí. Isso é uma bosta de vaca ali que os caras acham. Não tenho nenhum problema com isso. Não acho. Eu não acho que não tem contradição nenhuma. E agora, esse é o ponto. Se isto for por parte do nosso eleitor, Renan, foi errado você ter tomado uma microdose do negócio para ouvir uma música na tua casa, tá bom, não usarei mais. E ainda falo assim, não usarei mais. Isso não é problema pra mim, isso não é contradição. O que interessa é a minha postura como homem público na defesa do que interessa. Tivesse essa entre o grupo público. É o grupo que posso, acho. Eu entendo que essa é verdadeira, mas não de ter cuidado. Mas eu vi que os meus olhos que isso aconteceu. E eu sei que vocês colocaram nesse grupo. Não foi por vontade própria. Você faz. Se isso é importante. Aí essa que imagem precisa do grupo passa a ser personagem com nome de Renan Groiper. Tem mais? Cara. É o personagem da Comuneste, Lauro de Renan Groiper. E aí, tu tem algumas conversas citadas, Guilherme, e você? O Groiper é um movimento político antissemita, universal feminismo, e os direitos LGBTQIAs. Do Nick Fuentes, que é um cara que foi expulso do SPAC por ser de extrema-direita e por ser espepista. E você fez parte do grupo. Tá. De um grupo dos prepistas. Assim, primeira coisa, cara. Isso aqui é meio bizarro. Você sabe. Você tá levando um meme a sério. Eu fui colocado num grupo, eu sou colocado aqui em centenas de grupos. Mas não só eu, o Bolsonaro era colocado em centenas de grupos. Todo mundo que é público é colocado em vários grupos. E olha só, eu não vejo conteúdo. Nesse instante eu tô em um monte de grupo de futebol. Deve ter grupo de putaria, deve ter grupo das maiores bizarrices. Eu tô lá dentro. Se alguém me marca, eu mando, e aí, bom dia, eu dou uma zoada. Interajo com as pessoas, porque é isso que eu faço. E eu faço isso todo dia nas minhas lives também, cara. Se o cara montou um negócio, botou eu de não sei o que, de Groiper, eu tô cagando, eu não vou levar meme a sério, velho. Como é que, assim, e outra coisa, se eu quiser levar a sério isso que você tá falando, que não se leva a sério, senão eu vou começar a levar todos os memes a sério, a coisa fica maluca. Eu ataco o Nick Fuentes. Eu acho o Nick Fuentes um bizarro. Não sei se você sabia disso. Deixa eu contar um negócio. Eu sou atacado na internet brasileira pelas versões brasileiras dos Groiper. Sim, que estavam cancelando os novos casos. Porque a galera, eu sou Based, eu sou tipo o Nick Fuentes. Cara, eu estive nos Estados Unidos, eu conheci uns Groipers e assim... Não sejam isso. Eles atacam a gente porque como a gente defende judeu, eles falam que eles chamam a gente de beijador de muro, que eu sou... Eles acham que eu tô numa conspiração sionista. O MBL é um grupo completamente pró-judeu, pró-Israel. Tem judeus na sua composição. Nesse grupo mesmo, acho que foi nesse grupo
que me perguntaram assim, não, tem que ter gay, qualquer grupo sério tem que ter gay e tem que ter judeu. Acho que nesse grupo eu falo isso. Qualquer grupo sério tem que ter gay, tem que ter judeu. Então, se me botaram, não mudaram minha opinião e eu nem concordo. Se tem alguém ali antissemita, me desculpe se alguém é burro. Não tem coisa mais retardada do que ser antissemita. E por curiosidade, sobre Groyper e sobre movimento antissemita, aqui é legal você dar uma pesquisada nisso. Sai uma revista Valete, que é a revista que eu sou editor-chefe, agora, sobre antissemitismo na geração Z, explicando o antissemitismo entre as meninas da geração Z, que usam um argumento para ser antissemita, e o movimento Groyper, que é de direita, jovem, masculinista e profundamente anti-judeu. A gente tá atacando esse tema, não sei se você viu. Tanto que uma das coisas que a gente viu naqueles protestos pró-Palestina, que são protestos antissemitas, que acontecem em grande parte ali nos Estados Unidos, foi a presença de Groypers, né, a turma lá do Nick Fuentes, tentando fazer alianças contra os judeus. E eu acho isso uma coisa deplorável. Deplorável, porque você criar a teoria conspiratória de que no meu país não consegue dar certo por causa dos judeus, você tem que ser muito fracassado. É um papo muito fracassado. Não, é culpa dos judeus, porque o meu país ele está sendo tomado por imigração. Cara, quer dizer, seu país é tão bosta que uma minoria que não dá 1% do teu país consegue fazer e acontecer e vocês deixam? Eu divulgo essa revista o tempo todo. É legal, mas, pô, se puder, você vai fazer uma matéria, coloca isso na matéria, por favor. Porque isso é um tema importante. Porque, assim, eu não... Seria bizarro, dada a defesa pública que a gente faz disso, querer me encaixar isso. Porque, isso é facilmente defensável. Todas as provas são públicas. E 2, a última coisa que você é antissemita. Tem coisa mais cafona do que ser antissemita. Você vai entregar o Brasil para os judeus e para os maçons? Cara, você tem tara com judeu e maçom? Você é bobo? Tem uns caras retardados, porque assim, um dos sintomas de você ser meio retardado é ficar vendo judeu e maçom onde não tem. É ainda mais retardado você ser antissemita, que eu volto a falar, o antissemitismo em grande medida é um sentimento de inferioridade, tá? Saiba lidar com a relação com um povo que tem pessoas muito inteligentes em posições de poder, e não se coloque como um fraco. Colocado. Cara, eu relato um monte de coisa. Festa, relato as músicas que estou compondo. Eu mando foto dos meus ensaios com a minha banda. Cara, deixa eu explicar o negócio do cogumelo. Acho que você tá querendo um frame aí, tipo, Renan usa entorpecentes, mas quer matar bandidos. Cara, você não vai me chocar. Eu já falei isso no Flow Podcast com audiência dezenas de milhares de pessoas. O vídeo tem 300 mil views. Fica tranquilo sobre isso, cara. Eu falo de um monte de assuntos. Eu sou uma pessoa complexa. Eu falo sobre vários assuntos com os outros. E eu não estou ligando muito no que os outros estão falando. Se a pessoa me chama, me trata com respeito, se eu não conheço o que ela fez, se ela me ofendeu, ou não veio publicamente ofender coisas que eu acredito no dia a dia, no debate, eu vou tratar bem. É isso que uma pessoa comum faz, e é isso que uma pessoa pública faz. A gente já conversou sobre a secular. Demetrio, repete aí que eu não ouvi o que você falou. Você não imagina o quanto a gente já conversou sobre mala, nietzscheana, secular, estilo anos e chuva. Estilo o quê? Mas estilo o quê? Eu não entendi. Estilo o quê? Ok, Nietzscheano secular, isso eu sei. Eu não entendi a outra palavra. Estilo o quê? Anos de chumbo. Tá. Entendi. Alô? Pessoas conheciam. Astral. You know? Tem carros que aqui é astral. Tá, nem eu lembro disso. Quem é Bap? Bap Jordani? Bap está falando do cara do Bronze Age Mindset. Tá. Sou como um assiste. E também é
Sim, é o Jordani. Não, não, eu já vi, não, eu sei quem é. Jason Reza Giorgiani. É um cara que fala sobre mitraísmo, sobre paganismo. Então eu errei, é Giorgiani. Você pesquisou, porque ele não é. O Giorgiani não é, ele é iraniano, velho. Ele, ele escreve sobre mitraísmo, ele escreve sobre zoroastrismo. Ele é um pesquisador que mora nos Estados Unidos. Ele, inclusive, é contra esse regime opressivo que tem agora lá no Irã. Agora, o BAP, mas eu entendi. Eu vou até facilitar o trabalho. O BAP é um cara complicado. Eu não concordo com as coisas do BAP. Agora, o BAP é um ator muito influente. O BAP é um ator muito influente. Eu não gosto de boa parte das coisas que o BAP fala. Agora, o BAP é muito influente. Tem que entender, você tem que conhecer os autores. Você conhece Heidegger? O Heidegger é estudado demais na academia brasileira. Você sabe que o Heidegger foi nazista. O Heidegger foi nazista de verdade. O outro cara que é o Carl Schmitt. O Carl Schmitt foi citado pelo Alexandre de Moraes, por exemplo, em monografias dele. O Carl Schmitt foi do regime nazista. Uma coisa é o cara ser um nazista, veja só, o que é condenado. Outra coisa é você ler o livro. Você lê livros, cara, eu leio livro de comunista, eu leio livro de todo mundo, cara. O BAP, inclusive, eu não acho. O BAP é um troll de internet que é influente. Agora, se a gente entrar nessa conversa, a gente vai ter que começar queimando livro, cara. É uma discussão muito anti-acadêmica. Assim, dica, não vai por esse caminho, é um caminho muito ruim. Porque é um caminho meio... se eu for pegar essa linha, o Foucault, que é acho que talvez o pensador mais estudado na academia brasileira, ou um dos mais, o Foucault defendeu a Revolução Islâmica. O Foucault é envolvido com pedofilia. Entendeu? Então, a gente tem umas discussões bestas. O próprio Nietzsche. Você pode pegar alguém que, em grande medida, tinha elementos antissemitas no discurso dele. Se você ler a genealogia da moral, você vai ver isso. É o Nietzsche. Só que, cara, o Nietzsche é estudado porque é o Nietzsche. Até aí. Agora, o Giorgiani, o que eu vi dele é... Você já viu minha tatuagem? Então, minha tatuagem é sobre... É uma imagem que tá, inclusive, no Vaticano. Envolve uma religião que havia em Roma antiga, que era um mitraísmo. Eu adoro esse assunto. Eu já dei aula sobre isso. E o Giorgiani, ele fala muito, ele tem um vídeo no YouTube bem longo falando sobre o mitraísmo. Recomendo que você veja. Bom demais. Cara, não lembro, aí já não sei. Tu mesmo, tio, ou seja, no primeiro dia que você tá no grupo. Alguém perguntando quanto você vai subir, e aí você... RR é o seguinte, quando você faz um exame genético, funciona assim. Você tem uma fibra de alta velocidade e a fibra de curta duração e de longa duração. São dois tipos de fibra. Uma é para puxar, uma é para você ter mais explosão, outra você tem mais duração. Então isso varia de pessoa para pessoa. Nossa, tem vídeos bem legais sobre isso. Então, você tem tipos de fibra muscular. Uma fibra muscular, ela é mais, se eu não me engano, eu não sou especialista, ela é mais longa. E outra, acho que ela é mais curta. Uma é melhor para explosão, outra é melhor para longa duração. Eu descobri que o meu era melhor para explosão. E eu fiquei feliz. Apesar de que eu realmente não sou exatamente forte. Caiu aqui, ao invés de sim. Falei, bom, é ótimo, o cara parece um retardado. Eu tô mudando, cara. Não, cara, assim, é foda, né, cara? Os caras querem fazer a matéria. E eles vão na sede, sabe? Peguei! Cogumelo, cara, você quer aprender a matar traficante, mas você comeu cogumelo. Tipo, olha o nível da pergunta do cara. Oi? Caiu aí ou caiu aqui? Porque eu tô no Starlink, só que eu tô no meio da estrada, em teste não é pra cair. Se cair, não levei de volta. É possível que se chifre melhor que o Arthur. Ele é X e você é RL. Eu não sei se é RL ou RX, mas se eu me engano, o Arthur tinha uma fibra mista e eu tinha a fibra RL. Mas você vê que desgraça, se eu dar uma olhada no Arthur, o Arthur é trincado. Eu fiz hoje, inclusive a gente foi hoje na Academia Doce, a gente gravou um vídeo. Inclusive, se possível, use isso lá na matéria. Eu fui puxar, o Arthur puxava o dobro que eu em algumas coisas. Eu parecia um retardado. Mas, em tese, minha fibra é melhor.
coopere. Rápido, ou seja, já te perguntou se está ótimo. E o quê? Tá só isso. 2,5. Isso. Ah, eu falei disso. Oi? Discussão sobre cidadania. Hã? Você conhece? Você conhece sobre a Progrupo ou não? Não, não sei, o contexto que ele é usado, ou não. Aí, cara, o problema deles que vão colocar qualquer coisa que consiga conversar pra isso. Cara, deixa eu te explicar. Haplogrupos são marcadores que vão no cromossomo Y. Todos eles são passados de pai para filho homem. Todo mundo que tem um Y, ele recebe do pai. O Y vem do pai, que vem do pai, que vem do pai, que vem do pai, que vem do pai. O meu é J1, J2, M72. O M172 significa que meu pai mais antigo ele vem da região da Anatólia. Talvez do Cáucaso existam umas discussões. E eu adoro esse assunto. E você consegue fazer boa parte das vezes constituições de cadáver para você acompanhar, vamos dizer, evoluções de povos ao longo da história, para você ver migrações históricas do povo do ponto A para o ponto B. Isso aí vamos dizer, é uma paz. Isso aí é ciência pura. Isso é sensacional. É um grande tema de discussão. Eu adoro esse tema. Alguém falou R1. R1 ele é o marcador genético principal do Brasil. Você sabia? A maior parte dos homens do Brasil é R1B. O compulsão que é muito comum. Em segmentos de análises. Cara, pô. Se desculpa, cara. Então. Velho, então como é que eu posso falar em pureza? Como é que eu posso falar em pureza racial? Isso é meio bizarro. Como é que eu posso estar falando em pureza racial num grupo com um monte de brasileiro, velho? Como é que eu posso falar em pureza racial? Se eu fosse entrar nesses termos, tá? Eu nem posso, usando o grupo do Oriente Médio. Que papo é esse, velho? Esse papo te explicar. Você ser preciso na matéria. Muitas pessoas que estão estudando arqueologia e história no mundo todo estão usando isso como referência, entendeu? Isso é base. Quem é cracudo, quem gosta de ficar estudando, especialmente a antiguidade, e a idade do bronze, a antiguidade clássica e a idade do bronze, usa várias coisas como referência. As coisas que referência são mitologia preparada, linguística, e hoje tem a genética. Tem muitos estudos que estão saindo, cara. Animais. Teve um estudo agora falando sobre povos indo-europeus. Eu tenho um curso sobre isso, inclusive. E as pessoas me reconhecem e me seguem muito porque eu falo sobre esse tema. É por isso que eu tatuei o negócio do mito, porque eu gosto de história. Isso tem muito a ver com história. Quem gosta de estudar história antiga, antiguidade, vai ver essas coisas. E isso é natural, não tem problema nenhum. Mas tem um direitista. Tem direitistas que tomam água, que comem hambúrguer. Tem um direitista que vai fazer qualquer coisa. A questão toda é, esse assunto existe. Muita gente séria na academia usa como referência, mesmo. E eu gosto, eu posso ficar meia hora com você falando disso. Mas aí quando você fala J2 tem seu valor, você está discutindo o valor da genética. Você está valor ficar com ele. 10 é mais que 1. E quando você fala J2 tem seu valor, você está colocando um ranqueamento melhor que é muito difícil de ciência, né? Olha, cara, bem simples, ontem mesmo eu tava numa live fazendo ranking dos povos da antiguidade. Quais são os povos mais fodas da história? Por coincidência, cara, boa parte dos povos mais incríveis da antiguidade, romanos, gregos, os iranianos, que são os meus favoritos, só não dando pau aqui, eles têm uma origem comum ali, eles têm um haplogrupo R. Eu tenho muito orgulho do meu, que é o J. Povo construtor de grandes monumentos, povo que participou, povo provavelmente que descobriu a agricultura, povo participou também de grandes invasões na história. Então tem o seu valor, sim. E o pessoal que estava ali fala do o meu tem meu valor, porque tem valor, tudo tem valor. A história é um negócio incrível, cara. Deixa eu já sabemos. É que você tá num lugar de gay, são muito pouco afeitos a lealdades. Porque eu acho que são pouco afeitos a lealdades. Grupos políticos que eu tive, eles vivem se matando entre si. Um xinga o outro, um quer denunciar o outro. A treta horrorosa.
Agora, você deve ter visto que no próprio grupo eu também falo que todo grupo sério tem que ter gay. E é verdade. Eu quero que eu adicione pra botar mais um tempero aí na tua matéria. Mulheres também vivem se matando entre si. As lealdades internas delas são terríveis. Eu acho que homem costuma cultivar lealdade melhor. Mas não que não haja traição. Boa parte das minhas traições foram de homens héteros. Sua experiência aqui, que são menos aceitos a lealdade. Homens héteros e Deus para onde não. Mas eu acho que eles vivem se matando entre si. Talvez seja vaidade. Faz parte do jogo. Vive se matando. Mulher vive se matando. Agora, volta a repetir, boa parte das minhas traições que eu, na política, recebi foram de héteros. Homens héteros. Dimenticando no momento. Um cara escreveu da minha escola de homem, ela também bonitinha. Ou em organizações. Namorado legal, sei pra caralho. Isso me dá raiva, sem brincadeira. Me dá nojo. E aí? Você cerca se uma das fotos de mulheres e homens. E você pergunta qual é a melhor. E disse, é de jovens. E as respostas são a cultura de nosso. Essa idade pesa muito a escolha. Gosto de novinha. Outro respondo que gosta de novinha. E aí você se tornou uma outra resposta assim, se perfeita assim, mano, assim. Você fala que parece um consenso. Você gosta de novinha. Olha, vamos lá, você tá tentando misturar um monte de coisa pra fazer uma pergunta esperta no final e não funciona assim comigo, cara. Vamos lá. Eu gosto de mulher. Gosto muito de mulher. Minha namorada, que infelizmente terminei com ela agora, ela é bem mais nova do que eu, ela tem 23 anos. Acho ela nova. Eu gosto dela. E não tem problema nenhum com isso. Também gosto de mais velha. Eu sou heterossexual, cara. Eu gosto de mulher. Bastante. Então, isso quando você vê pessoas gostam de novinha. Lindo. É mais que você vê. Participa de uma competição e fala, tem nojo de. Eu não sou responsável por ninguém que fala besteira. Eu não sou responsável. Se o cara falou merda, problema dele. Alguém denuncia esse cara. Eu nem tenho. Eu não acompanho isso. Me marca uma conversa com e vejo e dou meu pitaco engraçado, como eu dou pitaco engraçado em muitos outros cursos. Mas é errado algum moleque gostar de loira? Porque eu gosto de loira. Não sei se é ruim, é crime. Mas não sou eu. Aí você tem que entrevistar esse cara. Eu nem sei quem é esse cara. Deixa eu te falar, eu tenho nojo nenhum de negão sair com loira. Eu tenho um amigo meu que é o Jota, que ele gosta de loira, é um negão, um dos meus melhores amigos. O cara, um homem gosta de uma loira. E aí, a parte da pessoa física tá resolvida. O que eu perguntei. Mas eu preciso perguntar com relação à omissão. Porque o Design Man, ele escreve um artigo sobre você que tem um comentário que eu acho muito curioso, que ele fala um comentário de um leitor, tá? Quando eu passo em cidade aqui, a internet meio que vai dar uma cagada aqui, sabe? What much you space it be? E a bem de contribuição. Foi bem para a análise, a noção de crítica executiva e esse o Estado deve espelhar partido deve espelhar os planos dos seus líderes. Na prática, que o Estado deve ser os planos dos líderes partidários. Que ele tem no comunismo, que tem racismo. E aí, tem 2 ou 3 comentários, só os comentários e eu posso uma leitura de leitura. Isso é exatamente o detalhe por detalhe que Fleder escreveu. E que comprou o projeto para o partido político de sucesso. Ou seja, é de um acidente da revista que interpreta a história do MPL com... Então, pera. Deixa eu só concatenar, que são muitas informações. Um cara lá escreveu o artigo, Fala que nem. Escreveu o artigo. Eu divulguei esse artigo, tá? Eu achei que esse artigo estava muito bem escrito. E é a primeira vez que alguém estava descrevendo legal o projeto. Eu gostei. Achei que estava bem feito. Aí você disse que alguém comentou o artigo falando isso. É isso? Tá bom.
relevante à medida que o Deferickman fala em nome da missão nas redes sociais. Ele perdoa em mensagem pública. Dono da Japus, convidando e sendo que nós pagaremos por sua vinda ao governo da missão. E fala em nome. E ele é um cara claramente nazista. Ele tem foto dele, faz post dizendo que é o Adolf Hitler. E vocês têm ele com ele, e não é dos Estados Unidos, correto? Eu tive com um monte de gente nos Estados Unidos. Eu não sei se é o. Ah, você teve fulano Beltrano. O que eu sei dizer pra você com toda tranquilidade. Ninguém fala em nome do Partido Missão e nem tem como falar em nome do Partido Missão. Inclusive, só pra falar, o Partido Missão nem tem como pagar nada pra ninguém. Ele só tá funcionando as contas dele agora. Então, se o cara falou, ele tá sendo bobo. E assim, eu tô confiando que você tá falando é verdade. Se o que você tá falando é verdade, ele não tá sendo bobo. Eu não sei quem é o Deferick Man. Eu não sei mais. Dizendo que vocês vieram juntos, vou falar com esse e colecionarei bastante juntos. Aí, cara, deixa eu explicar o negócio. Quem falou que estava comigo com o Deferick Man? Ah, então é foda, né, cara? Eu não sei. Assim, eu fui para os Estados Unidos. Só que isso é público. Eu encontrei um monte de gente brasileira de fora. Se alguém dessas pessoas, assim, eu encontrei, eu dei, só pra você entender, eu dei palestra, eu fui em Harvard, eu dei palestra em Harvard. Eu encontrei alunos brasileiros em Stanford. Eu encontrei alunos brasileiros em Berkeley. Eu não fui no MIT, mas cheguei a passar em Georgetown. Assim, um monte de faculdade. Sem se encontrar, você fala, ué, cara, assim, eu tô assumindo que o que você tá falando é verdade. O Demetrio é um jornalista honesto. Assumindo que você falou é verdade? Sei lá, cara. Que artigo? Não. Eu li o artigo. Ah, não. Não, o artigo é um artigo, cara. Não é uma entrevista. Parece. Que eu disse, vocês não são lá. Não, cara. Pô, você tem que ir na minha live. Quando eu descubro o artigo, eu fico mó feliz. Eu agradeço, até porque esse cara. O artigo ficou bom. Ele não se apresentou a você como Deferick Man em nenhum momento. Cara, olha só. Talvez exista um alguém chamado Deferick Man. Às vezes é o Arthur Duval. Sei lá, cara. Eu sei que esse artigo é muito bom. O artigo eu divulguei. Tá, e aí ele escreve isso aqui. Não entendendo. Estado a partir de partidos espelharam os planos de seus líderes. Ou seja, o Estado deve espelhar o que o líder da missão pensa. Não, isso foi o que ele falou. Se ele escreveu o artigo. Então vamos lá. Ele escreveu um artigo e ele falou isso. O que ele julga ser a interpretação dele sobre o partido. Em muitos pontos, ele acerta. Deve ser alguém que acompanha muito a gente. Em outros pontos, eu não sei. Agora, se quer a minha opinião? Minha opinião é o seguinte. Naturalmente, o partido tem que refletir a opinião construída pelas suas bases, pela sua liderança. Por isso a gente construiu o nosso partido em livro amarelo. Você conhece? Você viu como ele foi feito? Como, você sabe? Não. Então, vamos lá. Por isso, assim, tinha aquela coisa chamada realidade que é um saco. O livro amarelo foi feito assim, por 300 pessoas. Tinha grupos de estudo, gente que inclusive não era do MBL. Essas pessoas pesquisaram, fizeram uma longa e extensa pesquisa. Com a pesquisa, eles montaram tudo certinho, prepararam uns livros. Aí isso ia para as discussões e isso era publicado. O livro amarelo não tem eu. Quer dizer, eu tenho. Eu escrevo o primeiro, boa parte do primeiro, que é o manifesto. Só que são 6 fascículos. O primeiro pequeno era mais curtinho. O restante não teve participação minha, não teve participação do Kim, não teve participação da Amanda, não teve participação do Guto, não teve participação do Arthur, não teve participação de ninguém. Ele é uma construção colaborativa que a gente tem com pesquisadores e pessoas que fazem parte do nosso universo. Pessoas ao redor do Brasil inteiro. Então, se isso é o topo do partido, pô, a fundação daquilo que você está colocando como uma frase que a gente endossa ou não, ela já está errada, porque a gente não pratica isso.
Inclusive, pode falar, se você entrar no site do Livro Amarelo, livroamarelo.com, você pode procurar lá para você trabalhar como pesquisador. Inclusive, a gente teve pessoas de linhas ideológicas bem diferentes das nossas participando das pesquisas. O ponto aqui importante é, ele termina dizendo que a contribuição do Império para a humanidade é que a noção de que política é recursiva. O Estado deve esperar o partido e o partido deve esperar os planos. Quem falou isso? O artigo do defectimento sobre o Império. É uma opinião dame. Você concorda com essa leitura? Que a política... Olha, o partido tem que reforçar a construção interna dele. O partido reforça a sua própria construção interna. E o partido, quando assume o controle do Estado, ou seja, quando ele vence uma eleição, e ele ocupa uma parte do poder, que é o poder executivo, vamos supor, o presidente da República, e, basicamente, o presidente ele tem que refletir, através do programa dele, a visão de mundo que foi vitoriosa nas urnas, certo? É isso que o partido sério faz. Partidos têm programa. Eu imagino. Né? Não é exatamente a regra no Brasil, porque os partidos de centrão, eles simplesmente não têm programa. Mas o PT tem um programa. Inclusive, a crítica à esquerda ao PT é justamente porque o PT vence a eleição, mas ele não aplica programa. E ele faz uma aliança neoliberal e governa ali com os bancos e tal. O que é verdade, a crítica. Mas no nosso caso, a gente tem programa sim. Você acha o espelho do Estado? Você não falou que o Executivo. Falou que o Estado deve esperar o partido. Mas Demetrio, assim, você tá tentando fazer uma entrevista, você tá tentando construir uma frase minha pra você me atacar. Porque assim, você tá tentando, minha opinião. Mas é assim, o que eu tô trazendo pra você, assim, até falando sobre o background da matéria, eu escrevi uma matéria pra me atacar, vai dar audiência e tal, mas eu não tô me importando muito com a matéria. Então eu vou falar agora, antes de eu voltar nisso, mas você tá tentando cavucar um ataque. Deixa eu só colocar aqui pra você. Isso aí é um grupo merda, entendeu? Você não vai conseguir extrair que eu sou nazista por conta desse grupo merda, entendeu? Isso é uma coisa besta. E assim, essa frase está tendo construído, tipo, a mistura do Estado com o partido. Eu sei que no fundo você tá querendo buscar isso para falar aquilo como você me fala, né? Tudo nada fora do Estado, blá, 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 blá. Cara, eu não vou pra essa linha porque a gente não é assim. Vamos supor, nem que eu fosse um fascista. Nem que então eu falei, tá, então, vamos lá. Então você quer que eu seja bem preciso? Dificilmente um projeto político que não seja extremamente totalitário vai conseguir ocupar todas as expressões de poder na sociedade. Uma expressão religiosa de poder, uma expressão no campo executivo, no campo legislativo, no campo judiciário, dentro da imprensa. Isso é um totalitarismo, quando você está em todos os campos do poder, certo? Então, sendo bem claro, eu montei um partido dentro da legislação brasileira para participar de eleições dentro da Constituição, dentro daquilo que é determinado pela legislação brasileira, e esse partido ele vai ganhar eleições no legislativo e no executivo. Lá ele tem que refletir um programa. Esse programa ele é construído através de um trabalho muito colaborativo. Na verdade, o programa mais colaborativo e nesse sentido democrático do Brasil. Então, é isso que é o Partido Missão. Se o cara ali fez um artigo, botou, ele fez um artigo dele. Eu perguntei porque até aqui tudo que eu coloquei você rebateu com argumentos. Mas eu tô com um argumento. Qual o argumento que eu trouxe? Me ajuda. Só eu terminar. Você colocou com argumentos e se posicionando claramente, etc. Aqui, nesse ponto específico, o que foi escrito sobre o partido, você disse que foi quem melhor entendeu até hoje o partido. Isso fui eu que falei? Você disse que você elogiou porque o artigo tá ótimo. Mas o artigo tá ótimo. É uma ótima interpretação do seu partido. Sim. E aí, essa interpretação do seu partido, e para mim e pro comentarista, tipo, não é uma impressão só minha, é que ele termina o texto falando, apontando que a lógica do partido do IBL é uma lógica nazista, a interpretação dele. Como é que é? Não, cara, não. Mas aí, meu velho, te explicar. Olha só, quando eu falo que ele fez uma ótima interpretação no texto aí da Jacuzzi, e ele faz, eu não tô falando que ele fez uma interpretação perfeita. Eu tô falando que ele fez uma... Então, eu não concordo, é que eu já te expliquei vários pontos. Esse elemento que você trouxe, olha, o Estado reflete partido, reflete as lideranças. Pois bem, eu tô respondendo pra você, Demetrio. Claro, eu mostrei como a gente fez o livro amarelo. Não é isso. E quando eu tô falando isso, não é porque eu podia vir aqui no Enrolation e mandar isso no discurso, certo? Mandar, a gente não é, porque blá blá blá. Cara, isso seria o que um bolsominho faria. Eu tô falando o que eu fiz na prática. O livro amarelo é literalmente isso. E tem os grupos de WhatsApp do livro amarelo.
Os grupos estão lotados de gente, entendeu? Então, eu tô te falando a real, o que aconteceu. Então, vamos supor que, que eu acreditasse nisso, que eu não acredito no que essa interpretação totalitária vale a pena. Eu nem praticaria, porque eu não pratiquei isso, entendeu? Eu seria um péssimo totalitário, porque eu pratico coisas democráticas dentro do nosso partido. Sacou? Foi mais claro? É isso. Assim, eu não assim, olha, eu não me lembro desse detalhe do artigo, agora não concordo. Não concordo, porque nós não somos assim. Eu sou muito horizontal em muita coisa do MBL. A gente precisa ser vertical em umas áreas e outras você precisa ser horizontal. A criação de inteligência, ela passa por algum grau de verticalidade, mas ela tem que ter horizontalidade para ter participação e para ter inovação. Basicamente é isso. Então você não esteve como você não foi apresentado a ninguém. Isso é bastante importante. De explicar. Tirou muito que eu sou Defelic Man. Falar que é Defelic Man, assim, eu não. O cara fala, oi, meu nome é Defelic Man. Nunca ninguém fez isso comigo, cara. Eu sou o Defelic Man. Não. As pessoas que. Cara, eu vou te explicar, eu conheço um monte de gente. Se alguém é esse Defelic Man, eu vou deixar claro, coloque isso. Se alguém é esse Defelic Man e usa codinome na internet, eu não tenho como saber. E eu respeito os anonimatos das pessoas. Eu respeito os anonimatos das pessoas. Entendeu? É uma coisa de internet. As pessoas têm anonimatos e eu respeito. Não fico tentando cavucar quem é. Agora, você tá falando assim, você conheceu quem e aonde? Eu conheço milhares de pessoas o tempo todo que gostam do nosso trabalho. Já tive com pessoas que eu condeno e que gostam do nosso trabalho. Tem pessoas que eu gosto que gostam do nosso trabalho. Converso com quase todas. Eu tô falando isso porque o que eu quero dizer é o seguinte. Eu vou entrar aqui no que você tá fazendo. Provavelmente, evidentemente, você sabe quem é esse cara. Eu quero até bom saber para eu saber também. Então, por exemplo, você sabe quem é esse cara, você vai querer pegar uma declaração. Ele não falou que não sabia, mas eu não tenho como saber. Tá, perfeito. Então, assim, eu também não sei. Agora você tá me deixando curioso, entendeu? Pessoas, assim, hoje na internet brasileira, muita gente escreve artigos que são anônimos. Muita gente. E boa parte da internet brasileira é feita de criadores de artigos no Substack anônimos. Isso é um clássico. Eu posso dar um exemplo de um cara? Para falar um que você mesmo citou? Aquele BAP é um anônimo. Entendeu? Então, anônimos escrevem artigos. Eu vou compartilhar artigos de anônimos. Agora, você compartilhar um artigo de uma pessoa não significa endosso a tudo. De maneira alguma. Ele fez uma análise boa a nosso respeito ali. Cara, porque, vou te falar, cara, que um desabafo. As pessoas fazem análise a nosso respeito vulgares. Falaram que, não, montaram um partido e, sei lá, enganaram as pessoas na roupa, montar partido. Um cara fez uma análise tipo, de método de trabalho nosso. Análise séria. Não sei quem é esse anônimo. Não concordo, nem acompanho um cara assim pra dizer assim, vejo os artigos, ou vejo como o cara escreve. Agora o artigo tá bem feito. Mas cara, você tá voltando nisso, cara. Eu já te respondi. Então vamos lá. Porque eu não concordo com isso. Nem tem como fazer no fora dessa, nem zero. É bem ruim mesmo, mas deixa eu explicar uma coisa. Ele citou. Nossa, ele compara. Não, meu amigo. Isso é a lógica totalitária. Ou eu posso falar, por exemplo, que é a lógica do Luís XIV, rei da França, que falava l'état c'est moi, o Estado sou eu. É a lógica totalitária. É uma lógica antiliberal. Meu Deus do céu, mas Luís XIV era o Estado, cara. Ele era o Estado. Ele falava l'état c'est moi. Pô, né? Essa lógica, em última instância, chama o líder no fascismo, no nazismo, no comunismo, em regimes totalitários. Então, pronto. Então, vamos lá. Então, desculpa. Ele tá... Isso. Olha só, eu não concordo com esse ponto, o MBL não pratica com esse ponto. Dito isto, o artigo, em praticamente todo o resto, eu não tenho um artigo de cor, mas o artigo faz... Ele entende a nossa leitura de Brasil em muitos termos. O artigo tá certo uma parte do tempo. Esse é o ponto, sabe? Você consegue, por exemplo, ler um livro do Nietzsche e você consegue falar, tá, o Nietzsche está sendo antissemita aqui. Tá, mas tem muita coisa boa nessa obra. Você consegue ler uma obra do Marx
e fala, ó, o Marx foi racista. Mas você vai falar, não, o Marx tem coisas muito interessantes. Sabe? Você consegue fazer isso. Porque senão eu não posso estudar a história do Júlio César, porque o Júlio César tinha escravos. Em última instância, eu não consigo admirar ninguém na história da humanidade. Ah, não vou admirar o Alexandre Grande porque ele praticou um genocídio. Então, o artigo do cara tem coisas muito interessantes na leitura sobre a gente. E tem esse ponto aí. Esse ponto, eu caguei pra esse ponto. Eu não ligo pra esse ponto. Ele te incomoda a ideia de associar a extrema-direita, que vira nazismo. Me incomoda a existência de nazismo. Porque existe agora, tá tendo uma ressurgência de molecada nazista na internet. Entendeu? Mas associar É um absurdo associar o MBL. Isso aqui é essa associação mais tosca que tem. E, assim, fazer isso, eu já imagino que vou fazer isso em ano eleitoral, porque todo candidato de direita que aparece vai se chamar de nazista. Então agora eu sou o nazista da vez? Tá bom, vou me chamar. Eu não sou nazista, cara. Não sou, eu repudio o nazismo. O nosso grupo é um grupo, claramente, o nosso grupo é criticado pela esquerda e pela direita pelas ótimas relações que eles têm com o povo judeu e com o Estado de Israel. Então, assim, a última revista que eu sou editor-chefe, que nós publicamos, é uma revista denunciando o avanço do antissemitismo na geração Z, tanto com mulher quanto com homem, tanto a esquerda quanto a direita. Então, óbvio que, assim, não me incomoda muito no sentido de que, bem claro aqui, obviamente qualquer pessoa racional não vai achar que a gente é nazista. Então só um ataque vazio. Mas a existência disso e a ressurgência do nazismo que tá rolando agora, e que é uma coisa pro jornalismo fazer, assim, ficar de olho, que é real, é uma coisa que incomoda, sim. Você citou o Nick Fuentes, ele é um problema, sim. O Nick Fuentes é um problema grave. Tenta, assim, ó, vou te falar, Demetrio, por mais que, assim, às vezes eu achei que você foi impreciso em algumas coisas, você foi honesto nas perguntas, você foi claro nas perguntas. Você tem uma matéria legal para fazer. Eu tentei ser aqui, em geral, o político vai mandar mandar um assessor falar contigo, mandar um cara do jurídico te dar uma resposta. Eu não te dei, eu tô te dando uma resposta verdadeira, entendeu? Faça uma matéria legal, sério mesmo. Vou fazer a matéria mais honesta possível, sem deixar de ser crítica. Não, pode ser crítico, eu já sei que você é crítico. Mas a questão toda é, eu te dei boas respostas para você trabalhar. Não, e fique tranquilo que, de fato, você é ótimo para não dar respostas absurdas. Mas eu não tenho. Como é que eu sou? Tipo, eu não sou absurdo, esse é o problema. Eu sou um cara normal. Eu sou um cara, eu vou te falar. E se você não me visse como Tá, se você for já que eu sou uma pessoa que tem presente no partido, tem uma banda de rock, que já tomou cogumelo, fala algumas línguas, que gosta de história, eu sou uma pessoa anormal. Mas eu sou uma pessoa legal. Sim, se você tomasse uma breja com a gente, você ia se divertir. Agora é importante ter uma coisa que ficou. A questão Deixa eu te explicar, cara. De novo. Assim, existe um exame, eu posso até cavucar meu exame, que mostra o tipo de fibra muscular que você tem. Eu vi um vídeo no YouTube que fala disso, o tipo de fibra. Eu posso tentar achar o vídeo. Se quiser, eu posso te mandar o meu exame. É sobre fibra muscular, cara. Para de achar que isso aí tem alguma coisa, tipo, escondido. Não tem nada, é fibra muscular mesmo. Todos os indícios me apontam para sangue puro e sangue puro. Nossa, velho. Não vai nessa, cara. Que coisa ridícula. Eu te mostro. É que assim, é ridículo. Você faz sangue puro. É que é ridículo. Você ir pra esse caminho. Você tem várias coisas. A coisa mais óbvia. O cara, eventualmente, se não é RR, é o RX, o nome da fibra, o cara está falando sobre músculos e o cara não usou uma terminologia correta porque ele sabe, não é um biólogo. Você querer levar pro campo, olha, sei lá, eu tenho um sangue puro e eu sou bom. Eu não tenho sangue puro de porra nenhuma, isso não existe, isso é um invencionismo. 2, nitidamente eu tô falando a verdade e eu posso te provar. Eu tenho a porra do exame que eu fiz. Eu falei do Arthur, porque eu e ele fizemos o exame.
sincero e colocando claramente pra você, é que tudo que você falou dá um contraponto ao que eu falei, ao que eu trouxe, uma explicação, etc. Nesse caso, você está citando que RR ciência. Pode você falar? J2 e 1172. Mas não é, mas pelo amor de Deus, o J é o haplogrupo do cromossomo Y que o homem tem. Deixa eu terminar o que eu tava falando rapidinho. Quando você fala que que o J2 é ciência, eu posso falar, cara, isso tem sido desvirtuado na ciência, mas beleza. É ciência. Quando você fala que eu posso falar, pô, eu não acho que você falou uma coisa de ciência. Você fala nisso, de ciência, é verdade, tem um ponto e contraponto. O FR e o RX, eu não achei na ciência. Tá, agora sim, fibra muscular. Então, fibra muscular, para ter, vamos dizer, torque, fibra muscular rápida e fibra muscular de longa duração, de endurance, são dois tipos de fibra muscular que nós temos. Você pode ter, aí sim, dois alelos de um tipo só, então você vai ser mais forte. Você pode ter uma mista, que você é misto, ou você vai ter os dois para endurance, entendeu? Entendeu? É isso. É fibra muscular, cara. É literalmente. Eu gostaria muito que você me mostrasse da onde você que sai esse RRX. Isso é importante. Fibras musculares. Eu peguei aqui, ó. Tava abrindo aqui no celular aqui, ó. Fibras musculares. Pera, me ouve aqui, ó. Alô? Aqui, ó. Alô? Alô, Demétrio? Ó, eu abri aqui, ó, no Google. A sigla RX no contexto de fibra muscular geralmente refere-se a um tipo específico de fibra esquelética ou a um termo genérico para prescrição de exercícios. Tô no Google. Aqui estão alguns significados principais encontrados. Fibras musculares esqueléticas. Fibras musculares esqueléticas. Vamos lá. Fisiologia. Existem 3 tipos principais de fibras musculares e o tipo 2X, anteriormente chamado de 2B, é conhecido por sua potência e velocidade. Aí vamos lá. Tipo 2X, rápida glicolítica. São fibras de concentração rápida, alta potência e baixa resistência. Elas se fadigam rapidamente, mas produzem energia sem oxigênio. Ideal para esforços de altíssima velocidade e curta duração, como 100 metros rasos. Predominância. Todos os músculos possuem os 3 tipos, mas a proporção varia geneticamente entre as pessoas e pode ser alterada pelo treinamento. Vamos lá. Atenção, ouve só. RX no contexto de treinamento CrossFit. No treinamento funcional, RX vem do prescription. Fazer RX e pesar no treino justamente por... Aí sai no treino. Aqui é outra coisa que a gente tá falando. O 2X, que eu lembro que tinha um RR e o RX. O X, tem que ver a questão do R. O X é literalmente o tipo de fibra muscular que eu acabei de citar, de explosão rápida. Eu dei um Google. Literalmente, falando com você no telefone, eu dei um Google, cara. Você entendeu que você tá tentando ver nazismo? Porque você tá buscando cavucar que eu sou nazista, cara. Você tá tentando ver nazismo numa discussão sobre fibra muscular. E isso vai soar para as pessoas absolutamente ridículo. Não é bom para você. Mesmo para me atacar ficar ruim. Esquece o R agora. Eu posso ser impreciso nessa porra. A questão é, existem as fibras musculares, existe a tipo X. Eu cito R, RX, RR, essa porra. É sobre isso que eu tô falando, pelo amor de Deus, cara. Nesse caso específico, você não tá convencido. É nazismo, era isso, era nazismo. Desculpa, a diferença de não estar convencido e ser voluntário, eu tô procurando que assim é uma questão muito importante na matéria. E é uma questão muito grave. Eu não vou escrever uma besteira e ser injusto. Só que eu não estou convencido, ou não estar convencido, não faz com que eu cometa um erro. Faz com que eu siga interessado em te ouvir e te dar a oportunidade para que você me permita não errar. Perfeito. Então assim, vamos lá. Eu sou biólogo. Mas eu vou construir o raciocínio com você, porque a gente tava lá na vida. Só a morte é certeza. Poucas coisas são certezas. Então vamos lá. Eu não sou biólogo. Eu vi, com certeza, vi no YouTube vídeos falando disso. Por quê? Porque eu estava começando a treinar. Estou tentando treinar, estou falhando miseravelmente. E não é a falha no treino, é a falha de não ter sucesso mesmo. Fiz o exame, eu tenho o exame. Então vamos lá, estou juntando várias evidências aqui, né? Você trabalha com evidências. Fiz o exame genético. Pô, deu isso.
Fiz live, eu falei sobre isso, já publicamente. O Arthur fez o dele. Estou falando que eu estava subindo um supino, estou falando de tipo de fibra. O que eu estou falando, em grande medida, pode ter alguma impressão, dado que eu não sou um biólogo ou um professor de educação física, está batendo com a evidência óbvia. O mais provável, assim, em 90 e tantos %, é que sim, eu estou falando desse assunto. E não é provável que eu estou falando que isso é um codinome para sangue puro. Sabe, essas coisas que são meio... Entendeu? Então, é isso, assim. Eu não tenho como te ajudar mais do que isso. A pensar seguinte e o estado de povo antigo. O estado de povo antigo é leitura de que qual é a origem? Se o de outras você fez. Nossa, cara. Foi você que fez. Foi você que perguntou do estado de povo antigo. Não. É porque eles estavam falando de onde veio. De aerismo. Mano, você tá tudo errado, cara, porque um assunto não tem... Assim, genética muscular não tem nada a ver com o povo antigo. Ou talvez alguém um dia consiga fazer uma correlação de alguns temas, até porque hoje a genética ajuda você pra muita coisa, mas claramente não é sobre isso. E talvez esteja confundindo matérias, porque existem nos haplogrupos, e o haplogrupo R. O R1A, o R1B, o R2. O haplogrupo não tem nada a ver com fibra muscular. Haplogrupo é um assunto, fibra muscular é outra. E em todos eu vou ter algum grau de imprecisão, porque eu não sou professor, não dou aula. Ainda que eu já tinha, isso ainda muito. No Brasil, especialmente nessa parte de história da antiguidade, eu tenho podcasts, eu tenho curso, eu tenho artigos. Rapaz, cara, espero que as pessoas vejam esse vídeo. Não, assim, eu vou te falar a minha impressão. Ele achou que você ia ser um bobo e iria pegar todas as respostas que ele queria. Aí falou, puta, mano, o cara é bom e ele tem... Só que ele tá... Ai, mas será que eu ainda tenho alguma coisa? Será que eu vou soar bobo? Ele tá no conflito de tipo, puta, esse cara não é nazi mesmo, tem nada a ver com o que tá falando. Só que ele também não quer abrir mão. Pô, mas era tão bom achar que ele era. Ele tá nesse conflito, você percebeu? Não, mas esse aqui deu... E tipo assim, tá em paz, isso não tem nada a ver, cara. Tipo, mano, fibra muscular, cara, é só você pesquisar, velho. Tá no Google, caralho. É meio bizarro. Mas assim... Mas tô cansando de segurar o celular, velho. Fala muito treinar. Alô? Alô? Oi. Demetrio, eu vou chegar na próxima cidade. Eu vou chegar na próxima cidade agora. Então vamos dar uma acelerada, por favor. Tá, eu só queria que você tentasse ouvir tudo que eu tenho que falar e entender essa questão da A lógica da conversa. A forma como as coisas se desencadeiam, a minha pesquisa aponta que dá uma boa segurança para apontar que esse ele é isso. E o contexto de genética. Não, cara, não. Meu Deus, não, mas... Pelo amor de Deus, você tá sendo muito ignorante. E você não é ignorante. Eu te conheço. Não, mas isso não é haplogrupo. Fibra muscular não é haplogrupo, cara. Eu fiz a porra do exame. Eu posso te mandar a porra do exame. Você não pode ficar seguro simplesmente porque você tenta construir evidências que suportam o preconceito que você quer ter contra a gente, cara. É importante você tentar entender tudo que eu preciso falar, a lógica do que eu tô te falando. Porém, você tá falando do negócio com pasta de certeza. Só que essa pasta de certeza que você tem, eu não estou encontrando respaldo em qualquer outro lugar, que eu não estou vendo em nenhum lugar. Referências a RF ou RX ou qualquer coisa semelhante que mostra que fatos e pode estar falando sobre isso. E o que eu tô vendo aqui, no próximo dia, se possível, você encontra essas referências que vão além de uma resposta do Google, que vão além do que a inteligência artificial fala. E você encontra um texto que seja idiota. Tá, tudo bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, olha só, primeira coisa, eu podia ter falado H33, eu serei impreciso sempre em temas que eu não sou mestre, entendeu? Primeira coisa, depender disso que é um código secreto para coisas nazistas é viajar na maionese. Aí você fala, não, me mande isso. Eu não sei, eu vou te mandar o básico que eu sei, como um cara que está vendo na internet coisas e que vai num grupo de WhatsApp e fala, tô subindo no supino. Alô? Não, e aí eu depender disso tudo, quer dizer, você ouviu o que eu falei? Aí eu vou num grupo de WhatsApp, eu não vou mandar um paper num grupo de WhatsApp,
Eu vou pegar as referências que eu tenho e o que eu sei. O que eu sei é, eu fiz um exame, eu tenho essas duas fibras. O Arthur eu acho que não tinha, ele tinha dupla. Eu acho isso curioso, porque o Arthur é mais forte do que eu. Mandei num grupo. Olha que fácil, olha que óbvio. Aí, eu não vou procurar um paper sobre isso. Eu vou ver onde eu vi no YouTube, eu vi falando sobre isso. Eu vou procurar essas coisas. E acho que dá pra você procurar. Só de dar uma olhada no Google, eu já achei. Bom, aí o Google pega as referências disso. Qual o tipo de fibra que tem. É isso. Ó, comigo. Você gera se você já foi de mas que posso indício, eu não tô vendo nenhum indício de que Tá, então. Muito difícil. É difícil. Cara. Você não consegue, cara. Alô? Oi? Ok, assim, tá cortando demais aqui. Eu vou fazer, eu vou ver os negócios no. Eu te peço o pessoal ver os negócios no Google e te manda aí. Chega a ser bizarro. Eu tô discutindo terminologia de fibra muscular porque você tá achando que isso é nazismo. Com todo o respeito do Demetrio, é bizarro. Obrigado pela entrevista. Eu gravei tudo aqui também, pra ficar bem claro, caso você esteja fazendo uma maldade. Eu não acho que você vai fazer maldade. Você precisa ser um cara decente, mas assim como você gravou, eu gravei também. E é isso. Faça um trabalho decente. Você tá em qual vídeo? Eu lembro você do UOL. eu tô no Medral, velho. Ah, pô, vocês estão fazendo um trabalho foda aí. Foda mesmo. Tá? Não sei se você tá. Sim, eu fico em São Paulo, mas eu agradeço, tô de fato. Não, tá um trabalho foda. Trabalho necessário. E é isso, cara. Assim, seja justo. É isso. Obrigado. Um abração, velho. Só. É isso. É muito difícil fazer as coisas no Brasil, Nossa, cara. cara. Cai ligação. Vocês estão vendo. É difícil demais. Não, e aí o cara, ele tá na maldade Não, ainda. Ele Pelo amor de Deus, eu sei o seguinte. ele não quer, sabe? Eu vou te Filma falar. vocês também, filmando. Vamos lá, é o seguinte, cara, tá claro aqui que ele pegou uma. Fala, ai, peguei, mas agora eu vou explodir, agora eu vou estourar. Vou fazer a matéria que. Aí troca. Puta caralho, o que o cara tá falando tá batendo, mano. Não tem nada a ver, meu. Tanto que ele foi do mais fraco pro mais forte. E ele foi, cogumelo. Não, falou disso, cogumelo, foda-se. De novinhas, eu gosto de mulher. Tá, foda-se, isso aqui é ruim. Aí ele falou, não, puta, eu acho que ainda tem uma esperança aqui. Esses bagulho de haplogrupo com RRX, só pode ser nazismo. Aí ele tá assim, sabe quando você tira o hambúrguer da pessoa? Não, eu quero. Só que é um sonho, aí você acorda e ele puta, era um sonho. Não, ele vai querer É chamar isso. de nazista com pontos de fibra muscular. Eu não acho que ele vai fazer isso, cara. Se você for Você um canalha. acha que vai dar- Porque, sabe por quê? Ele ficou mais de 1 hora com você no telefone. O cara, quando ele tá na maldade, ele não fica. Eu acho. Você acha que ele No meio do caminho, ele pensou, ele falou, puta merda. Porque quando o cara tá na maldade também, ele faz 3, 4 perguntas e tenta tiranizar e joga a matéria e foda-se. E outra coisa também, isso também vem porque você tá assistindo. Ele também vai ter medo de passar de ridículo. Ele também vai ter medo de falar, tipo assim, o Renan usou calça jeans. O Hitler uma vez usou calça jeans. Logo ele, cala a boca, ele vai perder a credibilidade dele. Você precisa isso, cara. Então, é isso. Posso encerrar aqui, meu? Mano, vamos estar aqui, mano. Vai, isso, tem uma fibra aqui. Valeu.